Agora vamos ouvir uma vítima, um diretor de escola. Boa tarde, obrigado por me terem. Eu não sei bem porque é que fui convidado, mas já agora, só para dizer, começar por dizer que eu sou de Educação Física, e daí que algumas das figuras que vou lançar têm muito a ver com a Educação Física. E tem muito a ver, não como vítima, mas o meu presidente, na última sessão em Aveiro, apelidou-se de salsicha, ficava no meio do Ministério e das escolas, etc. Mas os diretores, e tive a oportunidade já de ser mais uma vez revertido, os diretores andam muito calados, não há problema, não falam. Não falam, ou não são ouvidos, ou ninguém está preocupado com ele. Eu diria que, neste caso, as escolas são mais uma cama elástica, para ter uma figura. E uma cama elástica, em alguns casos muito elástica, que serve para poder subir para outros lados, noutras não. Noutras nem tanto. De qualquer maneira, como diretor, e foi por isso que eu decidi, e eu gosto muito de ouvir os nossos académicos e estudiosos destas questões, até para perceber o que é que se passa e qual é a leitura que é feita, mas a minha leitura é um bocadinho diferente. É uma leitura de quem está no terreno. Eu faço parte de uma associação de diretores, também contacto com vários diretores do país e realmente os nossos problemas são praticamente iguais em todo o lado. E aquilo que foi a nossa posição relativamente a todo este processo, em conjunto, tem muito a ver com aquilo que disse o Chefe e tem a ver com a decisão estar no Conselho Municipal de Educação. Aí é que está o cerne da questão e é aí que vamos ter que trabalhar. Mas, de facto, era muito importante que esta... Eu não sei como é que é de chamar. Há 5 anos eu chamei mais município na escola. Porque achávamos que, se calhar, com mais ajuda dos municípios, nós conseguíamos ter mais autonomia para trabalhar aquilo que é o nosso business, que é a escola, as aulas, a parte pedagógica. E, portanto, na altura foi difícil. Se calhar uma central de matrículas que centralizasse as matrículas todas numa zona facilitaria o trabalho das escolas todas e dava-nos tempo para mais preparação do próximo ano. E começámos por aí. Mas se calhar a centralização das compras, como alguém quis fazê-la, não da forma que foi feita através de aplicações informáticas, que dão um trabalhão de todo o tamanho, que nos obrigam a aprender a construir cadernos de encargos de jardinagem, de coisas de planificação, coisas que eu nem fazia a mínima ideia como é que se fazia, e o tempo que isso demora é o tempo que nos está a retirar para nos dedicarmos àquilo que realmente é, de facto, o nosso interesse. Aquilo que nós achamos é que a escola deve ter mais autonomia, que deveria ser uma autonomia ainda um pouco maior do que aquela que já existe em termos pedagógicos, e do meu ponto de vista, contrariamente à maioria dos diretores, eu acho que nós já temos muita autonomia pedagógica, muita, mas acho que deveria ser ainda maior, e libertar-nos em muito daquilo que são as tarefas administrativas. Esta descentralização poderia ser um momento ótimo para nos libertar, para libertar as escolas de muito desta área administrativa. É evidente, eu não conheço o país todo, mas conheço mais um bocadinho, razoavelmente bem, as nossas câmaras aqui assim à volta, e eu digo que nenhuma câmara, neste momento, tem estrutura suficiente para conseguir receber aquelas competências que estão ali. Nem estrutura organizativa, nem estrutura humana. Não vai conseguir. E já não falo na estrutura financeira, porque, falando em Cascais, em que o orçamento da Câmara ronda aos 160 milhões, se lhe meterem mais 100 milhões para gerir, eu ficaria um bocado preocupado. Portanto, até nessa área é muito complicado. Portanto, sem olharmos muito para estas questões, que realmente são muito importantes, aquilo que é a base de trabalho com que nós nos debatemos na escola tem muito mais a ver com aquilo que é as nossas preocupações nas áreas pedagógicas, claro que elas estão presas às áreas administrativas, mas são nas áreas pedagógicas, e na capacidade que nós poderemos ter ou não de interferir naquilo que tem vindo a ser as políticas administrativas do Ministério.
Daí eu acredito que, e não é o acreditar do programa, eu acredito que vai passar por aqui um pouco daquilo que é o futuro das escolas. E acredito que é uma maneira, digamos que uma solução adequada para que as escolas consigam ter mais eficácia. Porque, de facto, se não houver eficácia, quem vai pagar vão ser as escolas. Quem vai sofrer vão ser as escolas. Mas também, se tiver sucesso, quem vai ter sucesso, talvez com o salto no trampolim, o Sr. Presidente da Câmara chegue ao outro lado. Portanto, acho que é importante, seria muito importante que as escolas, para além de trabalharem com as faculdades e com os académicos, que eu sei que têm feito, era importante que tivessem trabalhado com as autarquias na construção destes contratos. E que eu conheça, e eu represento uma associação, não trabalharam. Não foram chamados nem pelo Ministério da Educação, nem pela administração local, nem pelas autarquias. E essa é uma falha que nós consideramos lamentável e que esperemos que ainda possa ser resolvida, em muitos casos, com um trabalho um bocadinho maior daquilo que é o encontrar das matrizes de transferência. Eu não vou falar muito mais, falei muito menos que os 10 minutos, mas acho que gostei muito de ouvir e gostaria de saber até um pouco mais daquilo que se passa em relação aos outros conselhos, porque nós sabemos alguma coisa do nosso conselho, muito pouco também, acho que nem os técnicos da Câmara saberão tanto, saberão muito, mas era importante se calhar conhecer alguma coisa dos outros conselhos para percebermos como é que podemos influir ou ter alguma influência naquilo que possa vir a ser a descentralização que, do nosso ponto de vista, vai para a frente de certeza. Eu fico por aí. Olha, se concordassem, eu agora dava deixar a 3 pessoas que quisessem falar, depois devolvia aqui à mesa, começando neste caso pelo Jorge, que depois terá mais condicionantes de tempo, e abrimos o debate nestes termos, para ter a certeza que há aqui gente que quer dizer qualquer coisa. Senão eu provoco algo. Não sei se alguém quer, senão volta a ser. João, não quer dizer nada. Eu acho que, como está à vista de todos, as pessoas estão a ser dia a dia surpreendidas com novidades e com informações, e isso é, como a gente diz, um sinal muito novo do que está a passar. De qualquer maneira, eu suponho que o que está a passar tem que ter uma resposta política num espaço que não é o espaço dos educadores, dos interessados na educação, e, portanto, isso também não está à vista, essa resposta política, enfim, do ponto de vista do governo, que dizia que está, enfim, a terminar o seu mandato e que está a comprometer, não são parcerias público-privadas, são parcerias público-municipais, futuramente privadas, mas, de qualquer maneira, o compromisso é o mesmo. E, portanto, acho que isso é uma resposta que tem que ter e que não está a ter, e que não é nesse registro que eu vou falar. Do ponto de vista interno, eu acho que o que está a permitir que este processo tenha desenvolvimento é que toda a gente acha que vai tirar partido dele. E não tenhamos ilusões, é isso que, apesar de tudo, vai permitir que este processo se desenvolva com menos extremismo do que aquele que está a ser, enfim, protagonizado, quer pelos sindicatos por um lado, quer pelo governo pelo outro, mas eu acho que as pessoas vão achar que este processo vai-lhes render alguma coisa e alguns benefícios. Eu acho que desse ponto de vista, a desilusão do tempo passado, de tantas promessas adiadas da descentralização, vai ajudar. E eu acho que se vai ser possível, certamente, encontrar em alguns lugares algum equilíbrio que neste momento não existe. Mas isso, enfim, é uma coisa que vai acontecer depois, e que acho que neste momento a resposta devia ser. Do ponto de vista objetivo, eu acho que a intervenção
do colega, que eu não fico sem Calado. do colega, a intervenção falante do colega Calado, tocou num problema que eu acho que é essencial, que é, do ponto de vista das escolas, o interesse é que tenham autonomia na organização pedagógica e que ficariam muito satisfeitas se pudessem ter um bom entendimento com um município que se encarregasse da gestão financeira, patrimonial, administrativa, que era muito mais controlável do que estar em Lisboa e muito mais sujeito às questões locais. E, portanto, o figurino funciona. Se houver capacidade por parte dos municípios, presidentes da Câmara e dos executivos camarários, de fazerem esse entendimento com as escolas, e nada obsta a isso. As matrizes são o que são, a realidade será outra. E, portanto, eu estou convencido que é possível, e eu acho que isso deveria funcionar também neste debate, é possível imaginar que muitas destas experiências vão ser experiências de sucesso. E isso vai ser utilizado futuramente no debate. Outras serão experiências de sucesso. E aí, portanto, um dos riscos maiores é a questão do outsourcing que o Jorge já se referiu e que resulta também do facto de os executivos não terem capacidade para, do ponto de vista dos recursos humanos, para gerir o dinheiro que vão ter, e nessa altura vão ter que começar a delegar em privados a gestão desse dinheiro, e esse é o risco maior. Agora, o que eu acho de facto é que o debate está a ser empurrado para uma questão de descentralização, de transferência de competências, sem que se ponha o tono na questão política, e essa questão política é a lei de bases, é a ordem educativa local, é a participação, é a democracia. E, portanto, as pessoas vão jogar o jogo do empurra cá, empurra lá com as competências, esquecendo-se que há uma questão política maior, e essa questão política maior não são as pessoas que estão aqui que vão discutir uma a uma essa questão, e, portanto, eu acho que a questão é política e há um vazio, um silêncio enorme em torno disto do ponto de vista político. Mariana, não quer dizer qualquer coisa? O meu colega João Barroso já me revirou as palavras. Eu também penso que isto é essencialmente uma questão política, e a questão essencial é porque é que isto aparece neste momento. Ou seja, não é por acaso, eu sou um bocadinho uma socióloga, um bocadinho desconfiada, e a ligação aos fundos comunitários e aos mecanismos por onde eles passam, parece-me que é uma discussão que nós também temos a discutir. Agora, devo dizer que, na minha perspectiva, eu concordo perfeitamente que tem que haver uma reflexão política, eu não chamo isto de centralização, por razões que agora não vou explicar. Aliás, acho que o nome pela primeira vez foi bem escolhido, que é contratualização, delegação de competências. Acho que não podia ser, desculpa lá, estou a ser irónica, mas mais perfeito, porque é disso que se trata. Eu não tenho, nunca tive, embora eu tenha costume de estar este assunto numa posição muito definitiva, né, em relação à autonomia das escolas nem nos municípios, tem efeitos perversos, tem efeitos benéficos. É difícil encontrar, aliás, o professor João Barroso, que esteve em Coimbra também, na semana passada eu também estive, mostrou isso claramente. A literatura não prova, não é? A bondade do modelo nem do outro, não podemos ir por aí. A sensação, eu estive a ver também na semana passada, a sensação que eu tenho é que as coisas estão muito, as pessoas estão muito cautelosas, mesmo os próprios presidentes da Câmara, no sentido de levar isto, mantendo alguma autonomia das escolas, embora estas matrizes também não sejam indiferentes, e a verdade foi lá dito que realmente passam cerca, neste momento não os contei, pelo menos é possível a passagem de cerca de 70 das competências que tradicionalmente estavam atribuídas às escolas para os municípios, embora os municípios não tenham, penso eu, neste momento, vontade de assumir. E eu também acho que nós temos que mudar o paradigma. A mim custa-me particularmente, e sinceramente, de perspectiva burocrática, custa-me realmente que este processo aconteça exatamente em cima da mudança do governo. Acho que realmente isto é uma posição política mais que neste momento da académica. Acho que realmente isto não se faz. Quer dizer, eu acho que realmente, porque isto depois tem fatores de competitividade. É óbvio, eu se fosse autarca, não sei o que quer dizer, evidentemente saberia o que faria, mas realmente a possibilidade de ter acesso a uma série de verbas, a possibilidade de se investir, de melhorar e trabalhar, isso depois gera competitividade entre os locais, é impossível que não
não gera. Eu não sou uma feroz defensora da autonomia da escola, porque acho que tem algumas coisas contra isso, mas também acho que as escolas têm que ter alguma autonomia para conseguirem funcionar. E também não vejo uma possibilidade de separação total entre a autonomia pedagógica e a autonomia e as questões de ordem patrimonial e financeira, porque eu acho, sobretudo com os processos de monitorização que nós temos atualmente, não é possível. Estou aqui diretores, infelizmente ocorreram ao convite, que sabem isto, não é possível, por exemplo, hoje avaliar uma escola, se ao mesmo tempo fazer algum balanço e alguma monitorização. Portanto, há coisas que têm que estar na própria instituição. Acho que o processo, como está a correr a muitas velocidades, vai criar, eu acho, muitas desigualdades também. Alguma aprendizagem, obviamente, mas realmente, eu pessoalmente acho que este processo, em termos políticos, a mim desagrada. Em termos académicos, eu acho que é um processo que é inevitável, a passagem de alguns poderes quer dizer, não vamos viver num campo diferente todo. Há uma passagem para os municípios de poderes e das entidades. Temos depois outras especificidades, eu não sou dessa área, que é a dimensão dos nossos municípios, mesmo as questões dos conselhos municipais de educação, a mim colocam dúvidas, exatamente devido à desigualdade, de facto. Portanto, há aqui outras soluções que se podem, que têm que arranjar, e eu também acho que depois este tema dos jogos de poder, de facto, são importantes. Portanto, não estou particularmente entusiasta em relação a este processo, devo dizer. Eu não gostei da forma como ele foi lançado e como cria pressões, eventualmente, sobre outro futuro governo, que possa, inclusive, não partilhar esta opinião. Quando há palavra, também acho irónico, a palavra é paradoxo. O pecado é que uma das palavras possíveis é porque o Ministério da Educação se retira de... Eu acho que ele não se retira, mas isso é um lado sociológico, ou seja, acho que é uma questão estratégica, acho que é muito melhor tratar isto como uma questão que não é matéria de educação. Em relação aos diretores, e portanto nós temos aqui o mestrado de administração, acho que eles têm estado um bocado também, eu acho, um bocadinho silenciosos demais. Podem correr o risco, o mesmo que aconteceu aos professores, desaparecerem do discurso político, ou seja, o risco que correm é um pouco esse risco. Embora devo dizer que eu pessoalmente apreciei a posição que foi assumida, desculpe, não tenho aqui de facto, foi assumida em Aveiro pelo Conselho de Escolas. Acho que é uma posição ponderada, fundamentada, e acho que é bom que a divulguemos. Depois as questões da descentralização, eu por acaso assisti à conferência a Aveiro ao pé dos meus colegas de Aveiro, que as suas ironias, que é, por exemplo, naquela mesa que foram, não estava ninguém de Aveiro. Portanto, estas questões da descentralização, estavam pessoas do Porto e 3 de Lisboa. E, portanto, estas coisas da descentralização também são uma coisa um pouco relativa, não é? Portanto, nós temos que pensar. Mas eu acho que esta questão é, de facto, complicada e tem que ver, eu não sou da área das finanças, mas eu acho que tem que ser, se não quiserem criar muitas desigualdades, tem que se ver em ligação com a questão dos financiamentos seletivos, porque isto de facto introduz muito, de facto, muitas diferenças, é inevitável, e depois, como se diz, vai haver experiências de sucesso. Portanto, isto é um processo complicado. Não estou muito entusiasta, acho que é um percurso, também não seria das pessoas mais pessimistas, porque há percursos que se fazem andando, mas acho que a forma como as coisas começaram não foi pessoalmente muito fixe. Quando tiver propostas para alguém de economia de finanças falar, Margarida, não quer dizer nada? Eu não sou de finanças, sou um diretor. Por um lado, há para já uma relação de forças muito grande, que é uma relação que se vai desenvolver, que é a relação entre sindicatos, governo e diretores. Aqui é pertinente, precisamos refletir sobre isso. Há uma questão que é inevitável. Esta reforma, quer queiramos, quer não, é inevitável. Ela começou com o marido do Rodrigues e não houve coragem, a minha opinião, de levar mais longe. Não houve coragem, não sei se política, se macroeconómica, não houve essa coragem. Eu penso que devemos refletir sobre 3 coisas que são importantes. A questão da diferença dos municípios é de toda a mais importante. Essa não há dúvidas. Não podemos comparar o Conselho de Manteigas, que tem neste momento 312 alunos, com o Conselho da Amadora, que tem 70 e tal mil. Portanto, essa é a pertinência maior. Mas há uma coisa que é importante, que é a revolução social que está associada à escola.
As escolas, durante muito tempo, refugiaram-se à distância com o Ministério na criação de cursos, de disciplinas, na sua maior parte das vezes sem rigor e sem pertinência. Eu dou um exemplo. Com o aparecimento dos cursos profissionais, criaram-se cursos profissionais, as escolas criaram cursos profissionais, não em função das necessidades do Conselho e da sociedade, mas sim em função da sua massa de professores que havia. Ponto 2. Ainda associado a essa questão, os cursos profissionais, se não tiverem a objetividade total que na sua legislação lhe é imposta, um acompanhamento dos parceiros, um estágio com pertinência, um rigor no estágio e na empregabilidade com pertinência, estamos a custar uma fortuna no Estado. Uma fortuna. E não existe retorno prático disso. Ora, se a nível pedagógico-administrativo, com a descentralização, é lógico que o município tem que trabalhar muito bem com os diretores, tem que pôr a cabeça com os diretores, porque senão não serve de nada. Se houver feito um estudo de rigor, seja a nível do jardim de infância, e não vamos aqui escamotear aquilo que é verdade. Se calhar temos de fazer uma marcha atrás e começar a abrir, tirar das IPSS e passar para as escolas os 3 anos. Se houver um rigor desde o jardim de infância até ao secundário e uma planificação muito grande, que haja uma circulação de alunos dentro do espaço escolar e que sejam especializadas as escolas em função tanto no básico como no secundário e no profissional, já é um grande avanço que nós fazemos em termos de sociedade. Agora, há outra questão que é extremamente importante, que é a questão: haverá ou não haverá autonomia para as escolas? Haverá ou não haverá delegação de competência para as escolas? Porque o que diz o Calado, um dos oradores, não são 20 plataformas, são 22. E nós, os diretores e os subdiretores, passamos para aí 5 horas agarrados às plataformas. Mais um problema até importante, que é tudo aquilo que nos chega diariamente de responder por delegação de competência. Portanto, hoje, um diretor e um subdiretor deixam de passar 8 horas a tratar assuntos pedagógicos e passa a tratar 8 horas a tratar assuntos meramente burocráticos. Ora, o nosso caso, por exemplo, o meu e do meu colega de Gamboa, de espaços pedagógico-sociais muito degradados, com uma população desviante no ponto de vista social, impõe-nos uma ligação muito forte de acompanhamento dos alunos, de acompanhamento dos professores dentro e fora da sala de aulas. Ora, isto pode-nos ajudar. Eu vou chamar municipalização, desculpem o termo. Isto pode-nos ajudar. Eu sei, posso-vos dizer que nós, os diretores no Conselho da Amadora, fomos todos favoráveis, sem exceção, fomos todos favoráveis e a Amadora vai entrar em experiência piloto. Portanto, fomos todos, sem exceção, favoráveis. Nós temos uma vantagem lá no Conselho, um Conselho de todo pequeno, e também nós devemos ser, a nível da Amadora, os diretores que reunimos com mais frequência. E trocamos muitos projetos. Há outra questão muito importante que nos estamos a esquecer, que vem no 30 de 2015, quando eles dizem aqui no ponto 8º, salvo erro, no C2I, recrutamento pessoal para projetos específicos de base. Esta é outra história, preciso saber o que é que se não há aspectos políticos subjacentes a isto. Será que isto tem a ver com questão meramente pedagógica? Será que tem a ver com questões meramente burocrático-políticas? Ou será que isto tem a ver com questões outras para subsídios comunitários e outros? Eu penso que isto é onde nós devemos refletir mais. Mas há uma questão, eu fiz a minha formação toda, fiz a minha formação base num país estrangeiro, que é a minha segunda pátria, a França. E efetivamente aí os professores, penso que todos sabemos,
que os deputados da Assembleia, 82% dos deputados da Assembleia Nacional Francesa são professores. São todos defensores de uma meritocracia. São muito reflexivos e não se tem medo de avançar. A vida é feita de choros e de risos, é feita de avanços e de recuos. E aquilo que nós não devemos temer é efetivamente a mudança. E é lógico que nesta primeira fase, quem avançar, as câmaras, os municípios, os concelhos que avançarem, vão ser mais privilegiados ou não. Tudo dependerá da envolvência que os diretores vão ter com o município. Peço desculpa. Vai falar, depois eu vi um bocadinho e depois volto. Só um pouco na continuação do meu colega. Saiu hoje um parecer do Conselho Nacional de Educação. Parecer esse, muito idêntico, um parecer que já foi feito para alguém que está aqui sentado há muitos anos atrás. E, para além de tudo aquilo que esqueci de tudo, Biscaia. Para além daquilo que o Biscaia disse, é preciso ter alguma coragem para avançar com algumas coisas contra a tradição. E a retenção é uma delas, por exemplo. Na minha escola avancei há 10 anos. Foi muito complicado. Tenho 12 anos de experiência. Mas eu acho que tem muito a ver com aquilo que é o risco. E eu acho que nós temos muito medo de correr riscos. Quando é educação, nós corremos riscos todos os dias. Não há receitas. E, portanto, vamos ter que nos correr. Esta pode ser uma boa oportunidade para nós conseguirmos ter mais autonomia nas escolas naquilo que é o nosso objetivo principal. E eu penso que os diretores não têm falado muito. Os diretores não se têm feito ouvir muito alto. Não é preciso. Os diretores devem conversar, devem tentar chegar a consenso e fazer com que as coisas sejam alteradas. Não é preciso fazer grande barulho, manifestações, para se conseguir ter algumas soluções mais adequadas. E, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista na Associação, se calhar precisamos ter muita calma para conseguirmos ter as funções e as propostas mais adequadas. E isso só se consegue sem estarmos muito preocupados em passar e fazer-nos ouvir cá para fora, em termos dos média, que, do meu ponto de vista, tem sido, com a maioria dos políticos, um dos maiores males daquilo que se passa com a função docente. Ou seja, a desvalorização que foi feita há 20 anos para cá daquilo que é a função docente tem-se vindo a refletir na escola em todas as áreas, desde a disciplina até estas soluções intermédias que nós temos tido. Eu estou completamente de acordo com o Biscaia. Nós em Cascais já tivemos um trabalho anterior de 2 anos a pensar nestas situações. Continuamos a pensar nelas. Houve uma primeira intenção de todas as escolas colaborarem com a Câmara no sentido de se encontrar a solução mais adequada para o contrato. Não sei se vai assinar ou não vai, não fazemos ainda a ideia, mas mas para nós não é como buscar mais. É verdade, ou mentira? Já deu a palavra ao Jorge Martins, que ele de facto vai ter que ir embora, vai ter muitas coisas para responder. Algumas não são propriamente respostas, aliás, não são mesmo respostas a ninguém, porque de uma forma geral partilho e concordo com o que foi dito. No entanto, suscitaram logo ligações a outras questões que eu acho que vêm aqui a tarde depois. A primeira tem a ver com o seguinte: eu já vivi vários processos de mudança, não é? E a mudança só por si não diz grande coisa. Importa-me é saber para onde é que muda. O sentido da mudança é que me interessa. A mudança só por si. Vou tentando descobrir os sinais que ela representa para poder antecipar alguma coisa se vir que o sentido não é aquele que entendo que deve ser, não é? Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o que já aqui ouvi dizer, que há dinheiro a rodos. Não me admiro para esses 20 contratos, não me admiro. Eu recuo um pouco a 2008. Era na altura
era na altura Ministro da Educação, Maria Lourdes Rodrigues, com quem tive também a oportunidade de trabalhar muito de perto, mas assim, mesmo muito de perto, nos contratos de execução. E na altura também se dizia que é preciso que, do ponto de vista político, os contratos de execução avancem, porque há aqui melhorias substanciais na capacidade do sistema, nas respostas pontuais aos vários, àqueles 4 pontos, etc. E levantava-se a questão do dinheiro. Não, para essa experiência há dinheiro. Para a experiência há dinheiro. Só que o sistema não é experiência. O sistema são muitas escolas, são cada vez menos agrupamentos, mas são muitas escolas. Escolas essas que dentro dos agrupamentos, algumas perderam o seu próprio orçamento, como sabe, melhor do que eu, se calhar, hoje em dia, as economias de escala mandam, e temos exemplos terríveis, não é? Nós podemos antecipar um bocadinho o que pode acontecer em matéria de educação, se virmos o que aconteceu nos últimos meses, no ano, praticamente, em matéria de saúde. Nomeadamente com a contratação de recursos humanos, quer de médicos para serviços internos e para urgências, quer para enfermeiros, etc., para médicos e tudo isso. E o papel que foi representado não só pelos hospitais, entidades públicas empresariais, algumas delas, outras nem por isso, e pelas administrações regionais e pelas empresas que forneceram esse preço, os vistos. Agora, não faltou dinheiro. Mas faltou durante 3 anos. Não é? Houve 3 anos em que cortou-se, chegou-se ao tutano e ao osso, e não havia, de facto, coisa nenhuma. Em matéria de educação, eu sei que é exatamente a mesma coisa. Badala-se, vai cair uma chuva de euros, mas é para experiências. Não sei se são 10, são 20, são 15. O sistema não é feito de 10 experiências, e das quais, de certeza, vamos ter uma maioria excelentes. Tem bons assessores, a Universidade Católica e outras, públicas e privadas, que vão lá, fazem os seus dirigentes também gostam, porque é uma forma de compensar o próprio orçamento da faculdade, porque vão lá buscar uma parte, etc. Mas, continuo a dizer, representam experiências muito limitadas. E nós estamos a falar de um sistema brutal, do ponto de vista do número de unidades, de professores, de funcionários, etc. E, sobretudo, depois de alunos e pais. Essa é a primeira questão. Acho que não vai haver nenhuma visão que ultrapasse, não vai haver nenhum desenvolvimento que ultrapasse a visão economicista que perpassa a matriz e toda a justificação que aparece antes da matriz, toda a fundamentação política. Portanto, aquilo que há pouco o João Barroso chamava a atenção, eu acho que é, de facto, crucial. Os preâmbulos hoje de um simples despacho normativo, este último, não sei se viu agora, está meio a dizer, aquilo é uma lição de política educativa vertida num preâmbulo de um despacho normativo, que é uma coisa inconcebível, em que se explica quase na essência do homem, não é? Porque é que o homem se educa, porque é que é vantajoso, mas sempre com sentido, que é fazer a cabeça ao senhor administrador na escola, ou ao senhor administrador na Câmara, ou ao senhor administrador, não sei onde, em cima, ou num sítio qualquer, porque está lá a cadeia toda lógica dos acontecimentos que hão de conduzir a 2 coisas: a eficácia e a eficiência. Eficiência para o recurso, eficácia para os resultados. E para o dinheiro. O dinheiro é sempre a medida destes 2 grandes requisitos. Pronto, para terminar, queria dizer só mais 2 coisinhas muito pequenas. A primeira diz respeito a um estudo feito com essas câmaras da CIM de Valcábado, mostrou claramente que aquelas câmaras, e algumas delas não podem ser consideradas câmaras pequenas, Braga não é uma câmara pequena, tem um parque escolar, conheço de certeza bem Braga, tem um parque escolar brutal, cheio de problemas. Claro que também há câmaras muito pequeninas, estou a pensar em Terras de Ouro, que faz parte da mesma CIM, não são comparáveis, e em qualquer um dos casos, o know-how, a concentração técnica, de saber técnico, a decisão fundamentada nesse conhecimento técnico, a relação com as escolas, agora com os agrupamentos, foi sempre uma área completamente deficitária. O estudo foi feito, está aqui o Paulo Brito, sabe disso, pela Tecminho, que é uma empresa que está associada à Universidade
do Almeria, e até que foi fundo na questão, porque era um projeto de investigação-ação. Nós tínhamos que propor, depois do estudo de cada um desses municípios, e de tentar saber o que é que era comum e o que era diferente, propor para cada um deles e para todos uma série de coisas que iriam melhorar o desempenho educativo do município e da própria comunidade intermunicipal. E chegámos à conclusão que a primeira questão, e talvez a mais forte, aquela que era mais sensível para os pais, para as escolas, etc., era a formação dos próprios técnicos, aqueles que tinham a mão na passa, que já estavam habituados a rotinas. Rotinas de quê? Por exemplo, do cálculo de auxílios económicos, os chamados apoios socioeducativos, para um determinado fim, que depois tinha repercussões na aquisição de livros e nas políticas que, por exemplo, estão em períodos eleitorais, são muito veiculadas de o Sr. Presidente da Câmara candidata-se dizendo que vai pagar a mochila pedagógica a todos os alunos do básico. E resolveu o problema da ação social escolar. Resolveu ali imediatamente, não há mais ação social escolar, porque ele vai dar uma mochila pedagógica a todos, ricos, pobres, refugiados, de cima ou de baixo, não importa. Bom, tudo isto fez a cabeça e, sobretudo, fez o conhecimento técnico ou desfez a cabeça e desfez o conhecimento técnico daqueles que hoje vão ser chamados a atravessarem-se com pareceres, com propostas, com decisões, em última análise, não é? Que eles vão decidir sobre uma série de coisas. E, portanto, o ponto essencial, acho eu, para a própria experiência poder correr bem, é a formação. E ser avaliado. Termino dizendo isto. 2008 não foi avaliado. Os contratos de execução nunca tiveram uma avaliação de fio a pavio. Houve avaliações pontuais, eu participei em algumas, mas foram sempre muito pontuais. Sabemos que há municípios que tiveram muito bons desempenhos com os contratos de execução e há outros que rigorosamente não fizeram nada. E há aqueles que disseram, eu não quero, porque sei que o meu vizinho que esteve a fazer um frete político, que é de acordo com o governo, ou sei que o meu vizinho se opôs porque é dirigido, o meu vizinho, o dirigente da escola, do agrupamento, é o potencial autarca, é da oposição que vai ser poder quando isto mudar. Faço-me entender, na maioria dos pequenos municípios, sobretudo no Norte, quando a Câmara tem uma cor, o Presidente do agrupamento, que é só um, que agrupa todo o município, podem ser 20, 30, 40 escolas, não importa, mas é geralmente o opositor, o líder da oposição. Aquele que potencialmente vai ser poder, vai ser poder. Isto acontece, obviamente, depois nas grandes cidades não é assim, mas na grande maioria dos pequenos municípios, de forma a grande maioria, nós fizemos um estudo interessante, na altura, recordam-se que houve uma coisa chamada Observatório das Políticas Locais de Educação, que alguém se encarregou de rapidamente acabar com isso. Não gastava dinheiro nenhum, porque tinha o apoio de uma comissão de coordenação, que na altura pagava tudo, pagava o telefone, pagava as instalações, portanto não havia despesas. Mas mesmo assim acabaram com ele. Por causa do Observatório, nós conseguimos inquirir uma série de municípios onde obrigatoriamente era preciso que existissem relatórios de execução feitos por uma comissão paritária que acompanhava as experiências dos contratos de execução. Essas comissões paritárias envolviam o município, a administração de educação central, desconcentrada, e a escola. Pedi vários, e ler esses relatórios é, de facto, um exercício fabuloso de angariação de dados, de informação, que não vai ser muito, penso eu, não vai ser muito diferente daquilo que vai acontecer hoje. Aquilo que vamos ter, provavelmente, se as comissões que também foram previstas, que vão acompanhar estas experiências, se generalizar um pouco mais para lá das 20, vamos ter a repetição de algumas das críticas que aqueles relatórios claramente demonstram. Portanto, estamos em ano de eleições, eu termino dizendo isto, estamos em ano de eleições, é provável que esta questão seja uma arma eleitoral muito forte, sobretudo a nível local, para reorientar votos, para tentar contrariar tendências que se desenham do ponto de vista dos resultados eleitorais e, portanto, julgo eu, cabe às escolas informar, tornar as pessoas mais capazes de decidir, até do ponto de vista da sua cidadania, do exercício do seu voto, informando verdadeiramente daquilo que está a acontecer nessas experiências piloto. Seria muito bom. Termino dizendo que
a Universidade do Minho, mais Coimbra, mais Évora e a Lusófona do Porto, vão apresentaram uma candidatura para fazer a avaliação destas algumas experiências pilotos. Mas é fazê-las com este sentido. Elas começaram agora, algumas já têm um ano de preparação e vão se desenrolar num ano de eleições e provavelmente nós vamos tentar ver se ainda apanhamos os resultados em 2016, depois das eleições presidenciais, quando já não é preciso enganar ninguém com nada e o dinheiro vai ser muito contadinho aos restaurantes. Fico por aqui, peço desculpa, vou ter que sair por causa das horas. Olha, Posso? Já agora? Só deixava ali sobre a Margarida e depois... Era só lançar aqui mais um conjunto para discussão. Há aqui muitas outras coisas. Só porque a Maria José tocou, é muito rápido. Há aqui uma questão que, enfim, sou economista de educação, de origem de fazer esta declaração de interesses à partida. Há uma questão que não se percebe, que é escondida também, que é muito ligada à questão da concorrência entre municípios que foi aqui discutida, que é um bocado esta questão, e que aliás se põe também com o problema da descentralização a nível do chamado ensino superior. A questão da subsidiariedade deveria contribuir, entre regiões e municípios e comunidades, deveria contribuir para um modelo global de desenvolvimento, etc. Ora bem, não pode o Estado demitir-se, o Estado da Administração Central, parece, de uma visão global das várias políticas e das sinergias ou bloqueios entre elas. Penso que isto para dizer o seguinte: em tipo de decisões desta natureza, discute-se se é o Ministério da Administração Interna que trata delas ou se não o Ministério da Educação, mas acho que deveria ser um processo muito mais amplo de discussão e, de preferência, consensualização entre vários domínios da política pública, porque, de facto, há aqui mais do que, e o território tem a ver com isso, não é? Há aqui mais do que a simples autonomia, que já não é uma coisa simples, mas há um contributo da escolarização e do desenvolvimento do conhecimento em cada região para um princípio global e comum. E isso não se vê por trás dos diplomas, aliás, a tal concepção global também se vê mal, não é? Mas não se vê por trás dos diplomas que tem havido esta preocupação de uma coordenação comum da coisa. Vê-se mais, pelo menos para quem percebe muito pouco dos aspectos que não sejam mais diretamente económicos e financeiros, percebe-se mais uma preocupação de desresponsabilização, mas é o que parece, da administração central. E já agora os outros são poderes públicos também, não são o Estado no sentido da administração central, mas são administrações públicas também. Pronto, mas isto foi só porque a Maria José suscitou e que é uma questão que me preocupa um bocado. Posso só? Deixa-me só perguntar, porque uma questão é muito rápida, tem a ver com esta maldade que consiste em, numa altura em que se quer comprometer quem vem a seguir, não é? Esta maldade, mas isto tem muito a ver também com a maneira como se têm feito as políticas públicas. O ensino vocacional é a mesma coisa. Não sabia quantos municípios, também nunca se conseguia saber quantas escolas, era um segredo, não é? Portanto, isto é absolutamente inaceitável. Eu gostei de ouvir aqui alguns aspectos, designadamente dos diretores, que também fazem pensar em aspectos positivos. Agora, a minha questão é, e se quiser fazer a regionalização, como eu já vi o líder da oposição falar no projeto de regionalização, o que é que acha? Muda tudo? Eu conheço os Açores, estudei um bocado o que se passa lá, os municípios são zero os Açores. Portanto, o que é que acha? O que é que acha? Não, eu tinha aqui mais umas 2 horas, mas vou tentar ser bastante sintético. Há aqui um conjunto de questões que se prendem muito com esta última questão e que eu já tinha aqui escrita, que é a questão da componente política toda do processo. Nós precisamos saber que caminho é que vamos caminhar nos próximos anos. Ou seja, nós temos que claramente saber, por um lado, a questão da regionalização. Eu acho que não é, porque se prende, não é problemática, porque se prende com uma outra questão que eu não falei no início, mas que ficou aqui. Aliás, eu cheguei um bocadinho mais
mais tarde, porque tive uma reunião numa CIM, ou seja, numa comunidade intermunicipal, que está a trabalhar, por exemplo, a questão do sucesso educativo e a questão, por exemplo, do ensino profissional. Ou seja, essas áreas são áreas que vão ser trabalhadas em termos de comunidades intermunicipais. E não estou totalmente de acordo, e isso que nós estamos a fazer, por exemplo, temos um dos documentos que nós estamos a trabalhar em termos de projeto educativo local, é a questão da área do ensino profissional, ou seja, não faz sentido. E assino por baixo tudo o que disse, que é a questão, eu não posso gastar milhões, e gastamos, milhões, para gente que são nem-nens, ou seja, aqueles que nem estudam nem trabalham, só mesmo para os ocupar. E que eu gostava de saber quantas pessoas que fizeram essa formação estão a ter empregos relacionados com a própria formação. Isto é talvez das situações, para nós que o pessoal aqui em Lisboa está muito mais centrado noutras áreas, nós temos este problema, ou seja, o que é que funciona, aquilo que acontece, ou seja, eu vou abrir este curso meramente porque eu tenho aqui uns professores que até votaram em mim, que eu preciso de arranjar horário. Esta é uma questão que acontece em muitos sítios, peço desculpa aos colegas, mas isto é aquilo que nós temos encontrado em muitas das situações. O que nós estamos a fazer, por exemplo, reparem, há aqui uma questão que me parece que eu não coloquei no início, que é a questão, nós estamos numa fase de, eu nunca consigo dizer esta palavra à primeira, reterritorialização, após as questões de desterritorialização que aconteceram com as imigrações, com as transformações da sociedade portuguesa nos últimos 60 anos, etc. Para fazer isto, nós precisamos de uma estratégia. E isto é aquilo que nós não temos em Portugal, ou seja, nós não conseguimos ter um projeto estratégico a várias áreas, e nesse aspecto nós, quem vier respondendo à Ana Betancourt, que é, nós temos que saber para onde vamos, qual é a estratégia que vamos ter, e por isso eu dizia há bocadinho que a lei de bases deve ser revista, mas numa lógica claramente de um contrato da sociedade em termos daquilo que pretendemos para a educação dos próximos 20 anos. Nós fizemos, vocês sabem melhor, porque eu sou da geografia, vocês são quase todos da educação. Portugal teve um crescimento excepcional, teve uma mudança radical em termos educativos após o advento da democracia em 74. Tivemos um crescimento como há poucos a nível europeu. Mas nós temos que saber para onde é que vamos agora. Portanto, esta questão é uma questão que está em cima da mesa. Eu digo, a questão da componente política, eu votaria em alguém que me diga qual é o caminho que pretende. Vamos para a regionalização, vamos para a descentralização, ou seja, em termos, a minha maneira de ver, a regionalização tem que acontecer claramente na região escolar, ou seja, naquilo que são as CCDRs, não inventa. Desculpem lá, mas não inventa, fizemos essa invenção no tempo do Guterres, do engenheiro Guterres, foi uma péssima, andámos 50 anos para trás na regionalização, região escolar, as CCDRs. A partir daí temos um conjunto, havia no 3, agora CIMs, que podem funcionar. Há muita coisa que está a ser experimentada nesta área. Acabei de dizer, a questão do projeto sobre o processo escolar vai ser criado no âmbito da CIM, com a participação de todas as câmaras que estão envolvidas. É evidente que esta área é uma área que não vos toca muito aqui em Lisboa, porque vocês estão num patamar que já não recebem muito dinheiro dos fundos comunitários, nós estamos lá em cima ainda em situações mais problemáticas e estamos nessa situação. Mas essa, para mim, é uma questão que me parece fundamental. A questão da matriz e das transformações que foi colocada há bocadinho é para mim importante, ou seja, a matriz vale o que os diretores das escolas, os agrupamentos, têm capacidade de discutir, e que o vereador e o Presidente da Câmara têm capacidade de ouvir, e esta discussão é uma discussão que vai funcionar muito bem em grande parte do território. O meu medo é sempre o mesmo. O meu medo é naqueles onde não vai funcionar. E, portanto, nós temos que regular. Ou seja, este processo que aqui está, não pode haver um processo deste género. Vamos
observar os 20 municípios. Não, nós temos que perceber como é que o município onde o Presidente da Câmara é o reizinho pode ser controlada esta situação, porque nós temos que pensar nas crianças que lá estão, nas crianças de todo o país e não nas crianças em determinados setores. E para mim essa é uma das questões. A questão da autonomia das escolas que falar. Deixem-me dar o exemplo de nós estamos a trabalhar em Famalicão. Os primeiros 2 anos vai haver uma delegação de competências no Conselho de Escolas, porque eles vão assinar só para... Nós vamos assumir a responsabilidade de assinar um compromisso, chamem-lhe como quiser, eu ainda não consegui arranjar o nome, entre todas as partes envolvidas no processo, um compromisso onde todos saberão o que é que vão fazer e como é que vão fazer, quais são as competências, etc, etc. Que é para nós sabermos o que é que nos entendemos. Reparem, eu às vezes falo com algum entusiasmo e podem pensar, ele está a defender, não, calma, eu há bocadinho estava aqui a ouvir, parecia que eu estava a defender. Não, tomámos esta posição, que é uma equipa que está a trabalhar, eu sou relações públicas, como costumo dizer, mas esta equipa assumiu a responsabilidade do seguinte: se ela vai ser feita, pelo menos vamos tentar ajudar a fazer melhor. E é aquilo que eu tenho estado aqui a tentar comunicar aos outros. Nós vamos tentar ajudar, se vocês me derem mais ajudas, melhor, porque este trabalho é um trabalho que eu penso que vai conseguir, se eles, à vontade de todas as partes, como vimos aqui, os diretores estão, porque uma escola, e eu ouvi isso em Aveiro, uma escola forte, um território forte, tem que ter um território forte e vice-versa, ou seja, nós temos que ter, claramente, não podemos ter áreas frágeis, e portanto tem que haver essa situação, e agradeço-te imenso, aprendi muito nessa sua comunicação, professor João Barroso. Portanto, o papel da escola é um papel fundamental, mas era aquilo que dizia o nosso colega Pescaia, ou seja, nós temos que trabalhar em função do território, tem que haver claramente um currículo nacional, mas eu vou-me expor, mas vou dizer, as nossas crianças às vezes sabem coisas lindíssimas sobre os países estrangeiros, mas não são capazes de saber qual é a árvore que está no quintal ou no pátio da escola. Nós temos cada vez mais que pensar seriamente que temos que também ter uma componente, e nós estamos a fazer isso na adaptação. Repare, nós vamos começar a formação no dia 13, sexta-feira 13, para começar bem, vamos começar a fazer formação de professores no âmbito do território, construindo materiais adaptados àquilo que são o dia-a-dia. Nós não queremos fazer coisas diferentes, é adaptar aquilo que eles têm no terreno, no território, adaptar aquilo que eles estão a aprender nas diferentes... Dizem assim, a matemática é muito fácil, com os dados, por exemplo, espero não bate, com os dados de uma empresa, por exemplo, trabalhar os dados de uma empresa e trabalhar toda a matemática em função dos dados que estão disponíveis nessa questão. Quem diz da geografia, por exemplo, deixem-me dar criar um pequeno laboratório, ou uma pequena conjunto de estações meteorológicas que permitem a cada momento estarmos a ver qual é o clima, ou qual é o estado de tempo em determinados locais do município, em cima, no seu computador em plena aula, é muito melhor do que estar a ver o gráfico termopluviométrico de Colombo ou de Bumaco, ou coisa do género. Portanto, esta questão é uma questão que nós temos que ver. E eu acredito, acho isto um perfeito... As coisas, politicamente, isto foi um insulto. Eu tenho outros nomes aqui, permitam, essas senhoras, eu não vou utilizar o texto. Isto foi uma vergonha. Fazer este trabalho desta forma, acho que Reparem, o melhor ministro tem que venha no próximo governo, vai ter que ter, durante 4 anos, em todo a sua legislatura, este processo de piloto que está a acontecer. E, para passar para vocês, há aqui questões que quase ninguém fala,
Mas, por exemplo, a questão dos equipamentos. Eu tenho aqui o contrato. Depois, tenho aqui o contrato de versão quase final. Os equipamentos escolares, para quem estamos a falar, vão ser recuperados nestes 20 municípios. Não sei bem com que dinheiro, provavelmente com o dinheiro do próximo governo, que quando chegar lá vai ficar com este ônibus outra vez. Porque só passam os equipamentos para os municípios após uma comissão entre o município e o Ministério, fazem a avaliação dos equipamentos e só depois do arranjo é que passa, e depois é que passam os 20 mil euros para arranjos. Ou seja, há aqui uma perversidade muito significativa neste processo. Portanto, não me digam, não olhem para mim como eu seja o grande defensor. Eu estou simplesmente a dizer é que, neste momento, as coisas estão má, são aquilo que eu estou a dizer, mas se nós queremos uma educação sem ser a 2 velocidades, ou atenuar essa, porque ela já existe, mas atenuar, nós temos que o fazer. E, portanto, é uma questão que foi aqui colocada e que para mim é extremamente importante. As agregações eu só venho por causa daquilo que foi colocado, as agregações, os mega agrupamentos, eu estou à vontade, no anterior governo estava para me sair a fábrica, quando os últimos meses do anterior governo foi-me solicitada essa fábrica e acabei por não fazer, mas a questão dos mega-agrupamentos. A questão dos mega-agrupamentos está a levar neste momento a que a grande parte das antigas EB23 que deixaram de ser sedes de agrupamento numa degradação completa. Ou seja, o que é que está a acontecer? Bem ou mal, não vou aqui discutir, podemos discutir noutro momento, provavelmente à volta de uma mesa de café. O que acontece é que habitualmente o presidente ou o diretor do agrupamento é alguém que vem do secundário. Não tem grande conhecimento, peço desculpas, aquilo que eu conheço muito Portugal. Vem do secundário, não tem não conhece muito aquela realidade dos jardins de infância, etc. Pelo menos lá para cima. O que é que acontece? Acontece que a passagem dos professores, por exemplo, vou dar um exemplo, biologia, que dá aulas neste agrupamento, nesta escola, vai dar aulas a seguir na outra escola e ainda não fica deixou de haver referências para do controle, por exemplo, dos próprios alunos. O que é que está a acontecer? Vídeos partidos, mobiliário partido, ou seja, grande parte do nosso equipamento escolar do Portugal fora eu acredito que aqui seja diferente, mas o que eu tenho estado a verificar é que grande parte destes equipamentos estão a entrar numa degradação muito rápida. Isto vai levar a custos extremamente significativos na fase seguinte. Eu calo porque eu gostava que vocês ajudassem. Primeiro que tudo, este é um projeto que vai avançar e nós que gostamos de fazer as coisas como deve ser, eu acho que nós devemos ter uma palavra séria, forte e o não porque não me convida para isso. Eu trabalharei, disse isso há dias e volto a dizer, quando quiser, como quiser e dentro da minha pequenez de geógrafo, ajudarei em tudo o que for necessário. Neste momento, não podemos estar parados. Porquê? Porque estes 20 vão trabalhar muito bem, têm estruturas. Óbidos trabalha isto há 10 anos. Cascais, há muitos anos que eu ouço falar de Cascais em termos de educação. Há municípios que trabalham muito bem, Famalicão, por exemplo, mas nós vamos ter 288 municípios que não trabalham assim e que nós temos que encontrar soluções para que elas possam trabalhar, pelo menos assim. Eu já peço desculpa, eu falo tanto, falo mais. O que eu ia propor para essa hora era quem quer falar, podemos já ter uma listagem, a Ana já teve que falar. Deixa-me só uma coisa que ninguém fala, financiamento do aluno. Há uma fórmula, Financiamento do aluno. Há lá uma fórmula, giríssima.
Essa deve ser do Crato. Mas a questão aqui é esta. Como é que podemos ter no mesmo município, deixem-me falar deste município, deve haver aqui municípios nessa situação. Eu tenho um município de Famalicão que tenho as escolas públicas e tenho colégios com contrato de associação. Como é que eu posso ter alunos a serem pagos individualmente e como é que eu posso ter turmas pagas no colégio? Isto, para mim, é algo que ainda não consegui perceber, mas eu devo ser um bocadinho lerdo nestas coisas. E isto entra num conjunto vai entrar num conjunto, numa desigualdade novamente também significativa. Mais alguém quer... Só queria dar um contributo, depois só para uma pergunta que foi feita. Almarino não quer dar? Não. Mas, portanto, está a Armandina, o Pedro e o João. Depois voltava aqui para encerrar. Está bom? Armandina. É falar, podemos falar, se calhar aqui, porque eu não vejo outros e toda a gente possa falar. Este, em primeiro lugar, ninguém nos pediu opinião, quando digo isto, digo ao conjunto da sociedade, é porque todo este processo surge com todo este secretismo, portanto, não sabemos, ninguém nos pergunta. Esta é uma questão que, de facto, eu acho que é preocupante, é a forma como todos estes projetos vêm a ser lançados. Mas eu fiquei com uma pergunta sua, e depois fiquei com respostas aqui que eu gostava de conciliar. Portanto, a pergunta é o que vamos fazer, o que vamos ganhar com a municipalização. Eu penso que esta é uma questão de facto central. Ganhar? Então o quê? E depois as respostas que vêm a ser dadas são as respostas de alívio de trabalho. Nós ficamos com pedagogia e depois os municípios fazem o trabalho. Não é? Um pouco isso, trabalham as plataformas e parece que é um pouco alijar o trabalho, que de facto eu reconheço que é muito elevado nas escolas. Mas será que é isso? E depois isto também levanta outra questão, que é a questão da gestão financeira, é uma questão claramente pedagógica também. Eu não posso passar para a Câmara a gestão financeira da escola. Eu posso passar sem execução depois de todo o processo contabilístico. Isso posso, mas as decisões devem ser da escola, penso eu. A questão, por exemplo, dos apoios sociais tem que ser da escola. Portanto, também não pode passar tudo isso para a autarquia. Portanto, esta para mim é de facto esta questão que é importante. De facto, as escolas estão muito sobrecarregadas. Se calhar é preciso repensar essa questão. Mas passarmos tudo isto para os municípios, eu penso que vai tirar a capacidade de decisão das escolas em questões centrais. Portanto, era sobre essa questão que eu o desafiava. O que é que vamos ganhar? Pedro, claro. Bom, eu tinha alguma dificuldade em começar, até por uma questão, quer dizer, nós em Cascais, e eu trabalho neste momento no município de Cascais, estamos, pelas minhas contas, há mais de 2 anos imersos nestas questões, portanto, com muita discussão em relação às soluções. A questão, eu tinha aqui várias questões. A primeira é uma dúvida em relação ao projeto, por exemplo, que Cascais construiu na altura, e que foi apresentado em Aveiro pelo professor Jardim de Azevedo, é aquele modelo, ou este modelo, é uma resposta para o país todo. Ou seja, quando avanço no projeto piloto, vou testar um projeto, mas o meu objetivo não é provar que o projeto se cumpre nos municípios piloto ou nas escolas piloto, mas que tem condições para ser estendido ao país todo. E eu tenho dúvidas, muitas dúvidas, que este projeto possa ser estendido ao país todo, sem criar situações de desigualdade crescente dentro do território nacional. E que, portanto, provavelmente, eu já estou a ver que os resultados vão ser muito diferentes em relação àquilo que seria expectável. Ou seja, eu não estou a contribuir para aumentar a coesão do próprio país, eu estou a criar um instrumento, e vou utilizar um instrumento que me vai fazer descarar as diferenças e as desigualdades dentro do próprio país entre cidadãos, cuja Constituição garante que têm o mesmo direito de acesso à educação. Quer dizer que a solução passaria por manter um regime centralista? Eu penso que não.
Eu penso é que o modelo devia se centrar, e é pena que, por exemplo, não se avance com a experiência piloto envolvendo as comunidades intermunicipais. Não é possível. Não tenhamos ilusões que eu vou montar na Meda ou noutro concelho um conjunto de serviços que não são comportáveis financeiramente naqueles municípios que me garantam um serviço de educação de qualidade. Agora, se eu juntar um conjunto de valências nas comunidades intermunicipais, isso é, provavelmente, mais provável de o vir a conseguir. E, portanto, centrar unicamente nos municípios parece-me, para já, a falência da própria experiência piloto, enquanto passo para criar uma solução para o país. Depois há aqui questões que eu fiquei um bocadinho, e queria aqui, digamos, surpreso, e queria aqui também esclarecer. O professor falou que os contratos são todos diferentes. Bom, os contratos são diferentes, é a matriz do contrato, portanto, o contrato em si, o anexo, ou as matrizes. Pronto, é porque os contratos não me passava, quer dizer, pela ideia que cada município tivesse um contrato tipo diferente do município ao lado. E, portanto, isso, agora, o que me parece que depois, nos anexos, aí sim, e esse é o modelo do 144. Já se falou aqui várias vezes do 144 de 2008, ou seja, havia uma matriz, um contrato administrativo igual para todos, e depois a diferenciação, que tinha muito a ver com o peso negocial de cada município face à administração central, refletia-se no conjunto dos anexos, e os anexos eram todos diferentes conforme os municípios. Há aqui outra questão que eu penso que é importante, que são as questões que eu diria que são questões de financiamento ou de subfinanciamento. Ou seja, aquele modelo comporta um conjunto de financiamento, do financiamento direto, que está relativamente bem calculado. Ou seja, eu posso estar a discutir mais 100 euros ou menos 100 euros, mas aquelas contas que o Ministério apresenta são relativamente bem calculadas em relação às despesas que tem diretas. Mas depois faz todo um esquecimento de despesas indiretas que reportam depois para o funcionamento do sistema, para a capacidade financeira dos municípios de poderem investir. E isso não está contabilizado. O que faz também por aí, já à partida, criar uma diferenciação maior em função da capacidade financeira que cada um dos municípios poderá vir a ter. Não estão questões relacionadas, por exemplo, com o ensino especial. Não está relacionado com os custos do financiamento do sistema. Ou seja, por exemplo, se eu tenho que montar um sistema de apoio à gestão das escolas, traz-me um custo, que não é dado financiado pelo Ministério. Portanto, e os municípios muitas vezes não reparam, não têm nota, não refletem sobre essa realidade, que são custos acrescidos que lhes vão, digamos, bater à porta. E depois há uma questão base, do meu ponto de vista. Em qualquer processo de descentralização que se centra numa palavra, que é a palavra confiança. Confiança entre parceiros. E este processo, do meu ponto de vista, é significativo de várias coisas. Da desconfiança da administração central em relação aos municípios. Se repararem naquilo que lá diz do modelo de financiamento, o Presidente de Câmara passa a ser o que é atualmente o diretor do agrupamento, ou seja, passa a ser o mega diretor, e a administração central diz assim: olha, está aqui muito dinheiro, mas como nós não temos confiança em ti, pega lá isto do ao décimo cada mês, que é para tu não abusares e gastares mal. Porque tu és autarca e podes ter aqui uns desvios, umas tentações, para umas rotundas, para uma coisa. Portanto, tu não és de confiança, leva lá rubricas de duodécimos. Ora, não é possível, não é mesmo possível, gerir o que quer que seja, na base desta relação de desconfiança, que a administração central, se repararem bem, está do primeiro ponto ao último ponto a falar. E sempre pondo as coisas em eficiência e eficácia, quando todas as normas que lá estão são contra a eficiência e eficácia que ela diz defender. Depois há uma desconfiança, e eu penso que aqui a palavra também é apropriada, entre os municípios e as escolas. As escolas, e não estou a falar dos diretores, porque os diretores têm um contacto mais cotidiano com o município, podem ter outros receios, mas não têm tão muitas vezes consolidado esse sentimento de desconfiança.
Mas as escolas no seu todo e as comunidades, esta coisa muito estranha de ver a Câmara entrar pela escola. É um pouco dizer assim, bom, a 5 de outubro se calhar ainda era melhor, porque estava lá longe, a gente podia disfarçar aqui melhor as coisas, havia o risco de entrar de vez em quando, mas a gente... Agora estes filhos estão por aqui perto. Pronto, há aqui uma... E as câmaras comportam-se em relação às escolas. E eu começo agora aqui as palavras porque tenho, como se costuma dizer, interesse próprio, trabalho numa câmara, mas comportam-se muitas vezes em relação às escolas como elefantes nas lojas de porcelana. Chegam e dizem, bom, meus amigos, estamos aqui nós para decidir isto. Não é? E portanto, nem têm noção do que é uma organização, que a escola é uma organização hierárquica, que tem órgãos, que tem um conjunto de procedimentos e, portanto, acabam por se comportar muitas vezes, na melhor das intenções, com o pior das consequências. Pronto, e ficaria então, e por isso é que eu penso que é muito importante haver todo um trabalho de aproximação e de gradualismo por parte dos municípios na forma como se relacionam com a escola. Portanto, de construção de uma relação e que passa por uma questão, já agora dizer, passa por construir essa relação de confiança no respeito por aquilo que são competências próprias da escola e que os municípios não devem ter nem tentações, nem devem ter vocação para poder gerir. Ou seja, a questão da autonomia pedagógica e da autonomia profissional dos docentes deve ser salvaguardada. E eu, por exemplo, na matriz que tem conhecimento, tenho em alguns pontos dúvidas sobre que isso aconteça. Ou seja, eu posso ver ali possibilidades de o município pôr em causa quer a autonomia pedagógica, quer a autonomia profissional dos docentes, em alguns casos. Como é que é essa confiança quando se disse aqui que o diretor da escola é o candidato à oposição à Eu era só duas coisas muito rápidas. Em primeiro lugar, debater as questões da descentralização e da autonomia neste contexto, porque neste momento, a partir do momento em que há esta iniciativa, contaminou por completo o debate, inquinou o debate e nós já não conseguimos desenvolver um raciocínio independente da agenda que foi. Portanto, é lamentável que se tenha chegado até aqui sem nenhuma proposta vinda do outro lado sobre as questões da descentralização, que já houve tempo para fazê-la e nunca foi feita. E, portanto, agora é evidente que esta iniciativa não se destina a generalizar nada. Esta iniciativa não é uma iniciativa política de um governo que pretende, a partir de uma experiência controlada e monitorizada, generalizar uma política de descentralização. Não. Esta iniciativa é unicamente para marcar terreno e condicionar o debate. E, nesse aspecto, é um sucesso. Porque marcou o terreno, como aliás se vai ver, e condicionou o debate, porque a partir do momento em que isto existe, já não se pode discutir outra coisa que não seja os contratos, as matrizes, etc. Portanto, eu acho que esta era a primeira nota. A segunda nota é que isto inquinou o debate, porque é evidente que, sendo um debate político, resultou num extremado de posições em que os dois extremos é o municipalismo e o escolocentrismo. E nós estamos a assistir, neste momento, a reações contra alguns dos aspectos positivos que a transferência de competências para os municípios pode ter, por uma mera reação de sinal oposto, que é as escolas são mais competentes que o município para fazer isso mesmo, o que é um embuste, como todos nós sabemos. Mas isso é outra maneira de condicionar o debate e de inquinar o debate. Eu acho que aí há que ser capaz de tirar algumas das diferenças entre aquilo que são as competências das escolas e as competências dos municípios. A terceira razão que eu gostaria também agora de divulgar é que este debate, esta iniciativa, é uma iniciativa que é também fraturante do próprio governo, porque há duas lógicas distintas nestes 4 anos, entre isto que está a ser feito, transferência para os municípios, e a ideia da liberdade de escolha, que é a privatização da escola pública, etc. Porque nós sabemos que é isso que faz o silêncio do Ministério da Educação. Porque é evidente que a agenda do Ministério da Educação não era esta. A agenda do Ministério da Educação era querer aumentar a autonomia da escola no sentido de permitir que, através dessa autonomia, se procedesse a uma privatização endógena e que depois se pudesse introduzir a questão da liberdade de escolha. Ora, por exemplo, nós sabemos que o grande insucesso da transferência de competência na Suécia para os municípios foi porque simultaneamente eles introduziram isso e introduziram a liberdade de escolha das escolas.
ao mesmo tempo. E, portanto, desse ponto de vista, isto incomoda também o setor do governo, que está neste momento para incidir, como é evidente, por esse motivo. E, portanto, eu acho que quem quiser intervir isto, seria bom que, passado esta espuma do tempo, fosse capaz de se lançar este debate das escolas, sem que se fosse a propósito da experiência piloto, porque eu acho que, se for a propósito da experiência piloto, nós não vamos lá nenhum, porque a experiência piloto também não vai lá. Então, já passava aqui. Muito rápido, e eu concordo plenamente com aquilo que o professor João disse neste momento, referindo-se mais ao Conselho de Cascais. É tudo tem vindo a ser o trabalho de Cascais há cerca de 30 anos, não comigo, mas com outras figuras, e que tem vindo a debater várias situações, tem vindo a trabalhar em conjunto, e que trabalhou nos últimos 2 anos uma coisa qualquer, descentralização, uma coisa qualquer, uma Aleph, uma coisa qualquer nesse sentido, mas o grande objetivo era resolver muitas situações que nós nas escolas não conseguimos resolver, nem sozinhos, nem acompanhados uns pelos outros, mas que se calhar com a autarquia era possível. Eu julgo, independentemente de podermos perder algum poder decisório em algumas áreas, há um órgão fundamental no meio disto tudo, e eu continuo a bater, já há pouco falámos disso, que é o Conselho Municipal de Educação. Tem que ser um órgão muito bem pensado, muito bem trabalhado, tem que ter capacidade deliberativa, tem que ter, se calhar, um setor executivo forte, ou seja, tem que influir muito naquilo que é a estrutura de uma autarquia. Eu não sei se, eu fiz a pergunta diretamente ao Sr. Secretário de Estado, se ele estava na disposição de alterar as legislações todas necessárias para poder alterar a estrutura orgânica das autarquias. Ele disse que sim, fez uma afirmação. Eu espero que seja possível, partindo das escolas, partindo daquilo que é, ou que tem vindo a ser a discussão, e eu falo no meu conselho, daquilo que tem vindo a ser a discussão dentro dos agrupamentos e dentro depois dos diretores, conseguir em conjunto com a autarquia promover, eu não sei o quê, mas eventualmente uma descentralização, uma municipalização, chamem-lhe aquilo que quiser, mas que permita agilizar processos, permita rentabilizar aquilo que são as estruturas já existentes nas escolas, aquilo que são as instalações existentes e toda a rede escolar, de forma a que a solução final e o resultado final seja um resultado muito bom para o país. Claro que ele vai ser diferente, do meu ponto de vista, em todo o não vai ser igual, ele já não é igual e vai continuar a ser diferente. De qualquer maneira, eu penso que mais do que a competição entre municípios, ela sempre existiu, vai continuar a existir. A competição entre escolas sempre existiu e vai continuar a existir. Eu penso é que este pode ser um momento em que alguns procedimentos, alguns processos se tornem mais fáceis, mais rentáveis do ponto de vista da solução final que são, e que é a educação do aluno. Eu vou ser muito rápido, já falei demais. Não, a questão para mim é fundamental, ou seja, a questão fundamental é esta. Nós não podemos estar com estas discussões, eu já fui a várias, e discutirmos sempre o mesmo. Nós temos que ter alguém que nos apresente uma proposta de transformação desta situação, ou seja, nós sabemos que durante 4 anos nós vamos ter esta situação. Tem que haver alguém dos partidos, que são aqueles que nós estamos neste momento que vamos votar daqui a alguns meses, numa continuidade ou numa transformação, porque este processo é um processo ideológico. Aliás, dizia muito bem, isto é um processo ideológico, tudo isto passou por um processo ideológico que tem sido aquilo que foi o acompanhamento, a destruição, a grande parte da destruição do Estado Social. Mas há aqui uma obrigatoriedade das forças políticas, principalmente da oposição, de encontrar aqui uma solução, e é nisso que nós temos. Eu estou totalmente disponível a ajudar nessa situação com o pouco que sei, ou seja, nós não podemos continuar a pensar que isto tudo vai ser diferente a partir de hoje.
E isto nós vamos ter que trabalhar. Para mim é esse o grande objetivo e foi por isso que eu aceitei num município que é de cor diferente da minha, estou à vontade, eu estou a trabalhar com um município que não é da minha cor, estamos aqui, mas aceitei ajudar na construção, para que não houvesse tantos erros, inclusive, estamos a trabalhar, ainda agora em Aveiro, falei muito mais com o diretor de um agrupamento do que com o vereador, que estavam lá os dois, eu falei muito mais tempo com o diretor do agrupamento. Para mim é fundamental, há aqui, como disse o professor João Barroso, e muito bem, nós estivemos aqui distraídos, ou seja, este governo foi fazendo, fez a reforma da divisão administrativa da maneira que quis, quando o Partido Socialista meteu a cabeça na areia. Neste momento fez esta proposta, não podemos correr esse risco, é muito importante tudo o que está aqui no jogo, e mais, as nossas gerações vindouras não nos vão aceitar, não vão minimamente perdoar que nós, por taticismos políticos e eleitorais, estejamos agora a desbaratar todo o processo que nós conseguimos nos últimos 20 anos. Portanto, é isto que eu digo e termino. Fui buscar a última frase do texto que eu enviei, é nesse sentido. Eu acho que, não conheço algumas pessoas, não conheço a esmagadora maioria dos colegas que aqui estão, mas dentro dos setores que tenham capacidade de intervenção, nós temos de discutir isto, temos alguns meses para discutir. Deverá haver uma proposta, o ótimo é sempre inimigo do bom, mas teremos que encontrar uma solução. Porquê? Porque eu digo-vos, um município que tem 15 alunos no 5º ano, não pode ficar esquecido o todo nacional. E estas questões são questões que eu peço desculpa, porque eu tenho vindo aqui a Lisboa com alguma frequência, e o Portugal que se fala aqui não é o Portugal que eu conheço, eu conheço praticamente todo o território. A minha formação profissional na Simula me obrigou, conheço todo. Nós temos o interior de Portugal. O interior de Portugal é o interior de freguesias com índices de envelhecimento de 1.200 ou 1.300, ou seja, 1.200 idosos por cada 100 jovens. Nós estamos a falar de uma catástrofe. Todos nós andamos esquecidos deste problema, mas é uma catástrofe que nós temos em Portugal, que é o envelhecimento e a taxa de natalidade a desaparecer. Portanto, este é o desígnio que nós vamos ter que ter nos próximos meses. Encontrar um projeto, uma ideia, ajudar os políticos a fazê-lo, de modo a que tenhamos atenção àquilo que foi dito. Àqueles que não têm capacidade e que estão longe dos poderes de decisão, que não têm jornais à porta, não têm as televisões, e portanto são esses que nós temos que pensar. Pelo menos eu penso assim, peço desculpa. E agradeço imenso o vosso convite. Foi um prazer ter vindo aqui. Nós é que agradecemos o convite desde o início de uma conversa, porque acho que esta foi lá que proposto. Nós agora iniciámos e nos nossos vários locais de trabalho acho que temos de facto continuar, porque para mim, pelo menos, estou um bocadinho dentro destes assuntos, mas sou muito esclarecedor dos problemas de facto que temos a ver e que é necessário continuar. Eu agradeço imenso às várias movimentos, ao Jorge também, que salvou. Já sabem que no dia 4 no Jorge Arial um bocadinho do que aqui foi dito, parece.